Com certeza, na tua jornada profissional, você já se perguntou qual que é a tua missão de vida, qual que é o teu propósito, o que de fato te preenche como profissional. E eu sei que não é uma resposta fácil de encontrar. Eu passei muito tempo tentando desenvolver essa certeza do que era realmente importante para mim. Hoje, eu tenho a missão de me desenvolver para desenvolver as pessoas. E eu comecei a entender na minha jornada que essa missão você primeiro define e depois você passa a cultivá-la todos os dias. E isso se torna cada vez mais teu e dentro do seu DNA. Então eu quero contar um pouco da minha jornada profissional e de vida para vocês entenderem o porquê que eu comecei esse canal. Sempre trabalhei, ou melhor, eu sempre foquei muito na área profissional. Eu sou um cara que gosta muito de trabalhar e eu brinco que eu comecei a trabalhar com 13 anos quando encontrei o basquete. O basquete ele foi, durante 7 anos, a minha paixão profissional. Eu me dediquei muito e aprendi muita coisa no esporte. Aliás, até hoje, coleto bons frutos nos esportes, porque eu acho que ali tem, né, grandes aprendizados que você pode assimilar. No esporte, eu aprendi sobre disciplina, sobre trabalho em equipe, sobre liderança e principalmente sobre gestão do ego, o quanto que você consegue se entregar em prol de algo maior e realmente seguir o caminho da forma correta. Depois que eu encerrei esse ciclo, eu tive uma passagem importante também no Exército, que me ensinou muita coisa também. Eu não era voluntário, talvez você que está assistindo aqui esse vídeo também foi para o Exército e não era voluntário, mas especificamente em 2008, em Blumenau, onde eu servi, teve uma enchente muito séria e eu aprendi muito, 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 né, quando eu vivenciei aquele ambiente de caos, de certa forma, de muita tristeza, mas também de muito auxílio, de muito apoio, né, de muita dedicação por parte de todos para que as coisas ficassem menos ruins. Passei um ano no Exército e oficialmente comecei a trabalhar, de fato, numa empresa aos 20 anos. Eu comecei no pior horário, na pior posição, como auxiliar de produção, no horário das 5 a 1, no período 6-2, você trabalha 6 dias e folga 2 dias. E foi um aprendizado enorme, porque eu tinha um certo status no basquete, eu realmente comecei do zero na parte profissional, mas aprendi muito e eu sempre me dediquei muito. Então, de forma muito breve, por 6 meses eu me dediquei, fui promovido para auxiliar de almoxarifado, depois mais 6 meses fui para o setor de compras. Foi um grande aprendizado numa indústria de plástico, onde eu comecei realmente a entender gestão, eu já estava estudando, eu já tinha até começado uma primeira pós-graduação. E eu aprendi muito com essa empresa, mas chegou num momento onde algo me incomodava muito, que era a dificuldade de me posicionar nas reuniões, de falar com certas pessoas, de apresentar algum tipo de ideia que eu tinha ao projeto. E, inegavelmente, eu tinha uma dificuldade extrema de falar em público, e eu diria até uma fobia, porque eu sempre me escondia antes de apresentar os trabalhos na faculdade, na pós, eu tinha muita dificuldade de dialogar, eu realmente não gostava de apresentar trabalhos, e isso estava me afetando fortemente. Como eu já estava um tanto descontente com aquele meu momento, eu resolvi vencer essa minha dificuldade e eu me determinei a fazer isso de forma prática. E aí eu me inscrevi no processo seletivo para dar aula num lugar bastante conhecido que é o Senac. E foi um divisor de águas para mim, e aí eu começo a olhar um pouco mais para a minha missão, porque foi extremamente difícil entrar no Senac, porque eu tinha muita dificuldade de falar em público. Imagina você que tem fobia de falar em público, querendo se tornar professor. E eu encarei de frente esse meu medo e foi transformador, porque a partir do momento que eu entrei numa sala de aula e eu comecei com muita dificuldade a falar e preparar a aula e ver principalmente que as pessoas estavam aprendendo, aquilo literalmente transformou a minha vida. Eu comecei a entender que eu tinha essa capacidade, que eu podia aprimorar ela e que mais do que isso eu amava fazer aquilo. E aí, quando eu tive esse encontro aos 23 anos, né, com a parte educacional, eu vi que a minha missão de vida tinha a ver tinha de certa forma a ver com isso. Eu acho que esse é o primeiro aprendizado desse vídeo, já que a gente está falando de missão, que você precisa sempre olhar essa jornada profissional com muito carinho e observar aquilo que realmente te preenche. E eu comecei a notar que a sala de aula, para mim, era um grande prazer. Eu ia fazer aquilo com muita tranquilidade, depois de um certo tempo, eu ia com muito amor. E o que eu mais gostava era ver as pessoas realmente aprendendo. Sabe quando aquela ficha cai, quando você vê que a pessoa entendeu ou fez sentido para ela aquilo que eu estava falando? A partir daí, a minha carreira
decolou literalmente, né? Rapidamente eu já estava dando aula, eu comecei dando aula em curso técnico, daqui a pouco eu já estava dando aula na graduação, eu já estava dando aula na pós-graduação, comecei a dar aula numa instituição muito conhecida da minha região, né? Eu diria maior do sul do estado de Santa Catarina. Comecei também a prestar consultoria, uma coisa que me agregou muito, porque comecei a ver diferentes realidades da indústria, varejo, serviço, né? Sempre nesse âmbito de gestão, de vendas, de performance, de resultado. Isso fez com que eu começasse a criar realmente um ecossistema de soluções baseadas em desenvolvimento. Eu estava dando aula, prestando consultoria e logo na sequência fazendo mentoria e treinamentos nas organizações. A grande sacada aqui desse vídeo é falar para você que eu desenhei uma frase bonita, né? A minha missão de vida é me desenvolver para desenvolver as pessoas, mas acima de tudo ela tem muita verdade e ela é muito focada naquilo que me preenche, aquilo que me faz bem. Então, acreditem, eu saio de um treinamento, de uma palestra ou de uma aula muito menos cansado do que eu estava antes de começar. Parece um papo meio lúdico, mas realmente existe alguma coisa que você pode fazer e que talvez você já tenha descoberto ou não, que realmente vai te preencher e vai fazer total sentido. Isso não significa que é excelente o tempo todo e que é maravilhoso o tempo todo e que a gente está sempre em alta performance o tempo todo. Pelo contrário, existem momentos ruins, existem coisas que a gente não gosta de fazer dentro daquela atividade profissional que é a nossa missão, mas é muito importante que você não desista de buscar aquilo que realmente te preenche. Você vai passar no mínimo 8 horas por dia ao longo da sua vida trabalhando, não pode ser sempre chato, você não pode ter medo da segunda-feira, as férias não podem ser os melhores momentos da sua vida, então você tem e deve olhar para isso. A gente meio que se acostumou a trabalhar e achar que tem que ser de qualquer jeito e é basicamente um lugar para conseguir o nosso sustento. E, na verdade, o trabalho é um lugar para você multiplicar suas habilidades, para você exercitar a sua voz, para você realmente implementar os seus projetos e fazer as coisas acontecerem. Hoje, eu assumi a posição de CEO numa construtora aqui num mercado extremamente competitivo, que é o norte de Santa Catarina. Quem conhece esse mercado sabe que existem grandes construtoras aqui e eu assumi pontualmente esse papel como CEO de uma construtora, mas continuo dando treinamento, fazendo consultoria e trabalhando com mentorias também. Eu assumi esse papel, uma porque eu acreditei na visão, né, do dono da empresa, que é um grande amigo meu, mas principalmente porque dentro de uma empresa eu consigo visualizar um pouco melhor o desenvolvimento das pessoas e acompanhar o trabalho que elas fazem, o trabalho que eu faço de desenvolvê-las. Eu estou muito contente nesse meu atual momento. Eu comecei esse canal para te mostrar que existe um caminho para você começar lá de baixo, na verdade, talvez não seja nem essa expressão correta, mas você chegar no topo, né, de uma atividade profissional aos 35 anos, como eu cheguei, com muita dedicação, com muito estudo, com muito trabalho e principalmente, né, com muita verdade. E o caminho principal para você chegar na tua missão é você conhecer, você se entender. E é um processo confuso, moroso, complexo, sombrio muitas vezes, mas ninguém pode fazer esse trabalho por você. Você tem que estar receptivo e aberto para começar a abrir certas gavetas dentro de ti, entender o que está lá dentro, reorganizar cada um dos itens e realmente deixar esse armário da tua vida cada vez mais organizado. Então, o teor principal desse canal é justamente esse, por isso que ele se chama Evoluiu, porque eu quero te mostrar que carreira é parte daquilo que é importante na vida, você precisa olhar para a melhoria contínua e para a evolução em todas as áreas da tua vida, relacionamento, espiritualidade, saúde e também carreira, né? E é muito importante que você, no âmbito profissional, esteja sempre muito atrelado àquilo que te preenche, aquilo que você ama, que é a sua missão. Então, eu tenho certeza que você que vai acompanhar esses vídeos vai conseguir assimilar vários insights, vai conseguir aplicar diversas coisas e com certeza a sua vida vai melhorar na medida que você realmente plantar aquilo, né, que eu vou te falar aqui, que a gente vai conversar por um longo período de tempo. Então, segue o canal, né, confia no trabalho e principalmente usa os aprendizados que a gente vai compartilhar aqui, porque realmente eles são valiosos
e vai fazer toda a diferença para você. Se você gostou desse vídeo, se inscreva nesse canal, compartilhe com as pessoas próximas e assiste toda quinta-feira vídeos novos que a gente vai postar justamente para te empoderar, para te ajudar a crescer, a se desenvolver e realmente encontrar sua missão, encontrar o seu propósito e, acima de tudo, buscar a tua felicidade.